Olá, estamos começando mais um capítulo zero, hoje conversando sobre os 70 anos da obra máxima de João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, que a partir desse momento passou a transformar aqui dentro e para o resto do mundo a literatura produzida no Brasil. Antes da gente conversar com o nosso entrevistado, eu vou convidar vocês para assistir um material muito legal preparado pela nossa colega Martina Santos. Tudo bom, Martina? Em 2026, Grande Sertão Veredas completa 70 anos. Uma das obras mais emblemáticas do modernismo brasileiro e um marco na literatura brasileira até hoje. O livro foi escrito por João Guimarães Rosa e é uma obra extensa, com mais de 600 páginas. Guimarães Rosa trouxe vários elementos que marcam as fases do modernismo, como o experimentalismo linguístico e a temática regionalista. A história é contada por Riobaldo, um ex-jagunço que revisita suas memórias e tenta compreender os acontecimentos que marcaram sua vida. Em uma narrativa não linear, Riobaldo foca principalmente no seu amor impossível por Diadorim e nas reflexões sobre a existência de Deus e do diabo. Ele conta sobre as lutas entre os bandos de jagunços e traz o sertão como uma metáfora para a própria existência humana. A famosa frase "o sertão está em toda parte" resume bem isso. Ele não é apenas um lugar físico, é uma condição humana. Todos enfrentam seus próprios sertões, cercados pelas dúvidas, pelo medo, pelo amor e pela transformação. E como diria o próprio Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. Querer o bem com demais força, de incerto jeito, pode já estar sendo se querendo o mal por principiar. Esses homens, todos puxavam o mundo para si, para consertar o consertado. Mas cada um só vê e entende as coisas de um seu modo. Dá vontade de ler de novo, né? Dá vontade de ler de novo. Gustavo Chexter, nosso convidado de hoje e de muitas outras vezes, que nos privilegia aqui com o seu tempo, com a sua participação, que é escritor premiado, professor de literatura, professor de escrita criativa, advogado, e um cara que entende muito, sem amarras, sem sectarismos, de literatura brasileira, que eu acho que não ter sectarismos nem prateleirinhas é uma das primeiras condições para entender o tamanho da obra do João Guimarães Rosa. Sim. Não, e realmente é uma obra que dialoga com o tempo que ela foi produzida, dialoga com o passado, como toda boa obra, com todo clássico, né? E tudo, né? Ele dialoga com todos os tempos, né? Uma obra atemporal. Atemporal, porque o João Guimarães ele era um médico, né? Da mineiro, que teve uma convivência ali com aquela região de sertão, né? E que depois se tornou um cidadão do mundo, né? Pela sua carreira diplomática, enfim. E apesar de ser um homem muito do seu tempo, porque ele é um cara de um Brasil que não existe mais há muito tempo, do Brasil da República Velha, que visto hoje parece uma coisa medieval, né? Sim. De uma região muito isolada, ele trabalhou o regionalismo, mas ele também tem questões ali que são, como tu disseste, eternas, né? Sim. Questões que escapam, assim, simplesmente dizer que é uma obra, não podemos dizer que é uma obra datada, uma obra que continua dialogando com os tempos atuais, né? Com essa questão até da dualidade, da ambiguidade, né? O bem e o mal, a existência, o sertão está dentro de nós, né? Até está na capa do livro, o sertão está em toda parte, né? Nós nunca saímos do sertão, na realidade. E muitas coisas, né? Eu queria começar a nossa conversa falando contigo sobre o ponto de vista mais técnico-narrativo, assim, ou das propriedades do romance. Por que se atribui ao Guimarães Rosa essa faculdade tão excelente por parte dele de inovação, de ruptura, de experimentalismo? Eu vou dizer assim, até o Guimarães Rosa, ele é daquela linha de escritores que ele não basta só escrever, ele também tem que viver, ele tem que ver como é que são as coisas, né? E o Grande Sertão, tu falaste, né? Ele era diplomata, né? Ele sabia várias línguas, mas ao mesmo tempo também ele nunca deixou de falar com os sertanejos também, né? De conversar com as pessoas mesmo, assim, da área. Então ele tem, assim, uma pororoca
de dois tipos de linguagem, desse universalismo, vamos dizer, e a parte mais regional, ele acaba saindo uma linguagem completamente nova, que é uma coisa muito interessante, como ele consegue transportar isso para palavras, né? Muito difícil, porque ali a gente tinha, digamos que não se sabe exatamente em que ano a história é ambientada, né? Não se Mas sabe. a gente imagina que seja alguma coisa bem no meio, talvez, da República Velha. Sei lá, 1915, 1920, sei lá. Não né? se sabe nem onde ela foi ambientada, porque Nem o sertão onde, é um né? espaço geográfico indefinido, né? E ele ainda torna o sertão uma coisa meio lúdica, né? O sertão como um sentimento também do sertão. Um espaço mítico também, né? Mítico. Onde estão os mitos, tem locais reais e imaginários ali, E né? com tudo isso, né, Gustavo, eu imagino que ele tenha que ter transliterado, né, tem que ter trazido para o mundo da palavra escrita uma ficção e um dia a dia que era muito oral, até pelo nível de analfabetismo que era abissal se comparado com hoje, né? Nesse aspecto, assim, até no aspecto de construção da obra, né? Ele fez a famosa viagem, né, com o Manuelzão, que depois acabou virando personagem, né, do Grande Sertão, que acompanhou uma boiada. E é muito interessante os registros que ele faz, porque, por exemplo, tem registros dele assim, as variantes da palavra, as variantes do som, como é que as pessoas falavam aquilo ali. Até tem um momento muito interessante que ele fica ouvindo um passarinho e ele fica tentando transformar a linguagem do passarinho em palavras. Eu acho isso aí fascinante, assim, é uma página inteira que ele fica tentando chegar perto. Que é como às vezes nasce o nome do passarinho, né? Sim, e assim, passarinhos que a gente fica pensando, nossa, que nome bonito, esse passarinho não deve existir. Não existia, tinha um nome que eles falavam lá e ele pega o som e tenta transportar para palavras. Né? Isso é uma coisa muito interessante. E ele entra também, aí a gente embarcando um pouquinho na área da temática, né? Do valor do grande sertão como obra histórica também. Embora seja uma obra de ficção e sem esse compromisso histórico de um livro feito por historiador, enfim, ele nos dá uma fresta de leitura muito importante para o Brasil profundo, que ainda existe, mas o Brasil profundo daquela época, que, com perdão do trocadilho, era mais profundo ainda, né? Sim. E para falar de temas que ficaram muito perdidos, né? Tudo que aconteceu na República Velha, um pouquinho antes da República Velha e até o seu final, a não serem coisas muito folclóricas, muito talvez até romantizadas no ponto de vista mais floreado, assim, mas se sabe pouco desse tema, né? Sim. Do cangaço, do coronelismo, dos jagunços, né? Desse mundo de gente que era uma gente tão bruta, mas suscetível ao mesmo tempo às coisas às quais nós somos suscetíveis até hoje. Sim. Toda a história até de colonização do Brasil, né? Os bandeirantes quando vieram abrindo picadas também, tudo, quando chegaram, e também tinha esse lado, assim, considero, né, que até a época da construção de Brasília não se conhecia o Brasil profundo, não conhecia o Brasil para dentro, assim, a gente conhecia alguns detalhes só. Tanto que a gente chama até hoje, os caras que fizeram Brasília, a gente chama de candango. Que é como se a gente tivesse descoberto uma gente que era invisível até então. E dando voz para eles, né? Que acho que é um dos grandes méritos também do Guimarães Rosa. Né? Tem uma questão que me chama a atenção no Grande Sertão, que é o Riobaldo, né? Que é o contador da história inteira. Ele se dirige sempre a alguém que está ouvindo a história, né? E é um ouvinte que não tem, ele é inominado, né? Sim. É de propósito, para não dar mais protagonismo? O que tu acha desse recurso? Olha, eu acho que é um recurso interessante também, muito interessante. Até de certa maneira emula um outro escritor que também costumava caminhar pelo interior aqui, que é o Simões Lopes Neto também, né? Que essa ideia assim, de ter um interlocutor para quem está falando, né? Que a gente não consegue ver o interlocutor. E é um recurso também que ele ajuda. O Riobaldo pode ser um grande mentiroso, ele pode ter inventado toda a história, que é um narrador não confiável, né? Nunca tinha.
Não, ele é um narrador que a gente não pode confiar, porque ele também, a memória dele também, nós temos que pensar o seguinte, é um homem velho que está lembrando coisas do passado, às vezes ele avança a história, às vezes ele recua a história, às vezes ele adianta os fatos, depois eu conto melhor, às vezes ele retifica os fatos, retifica as lembranças que ele teve, então ele é uma pessoa que a gente não pode confiar e também, como todo narrador não confiável, é um grande mentiroso. Porque se a gente for olhar bem, desde o início do livro, desde a primeira linha, ele sabe quem é Diadorim, mas ele só vai nos revelar no final, para prender o suspense nosso até o final. Ele poderia ter dito no início, mas aí acabaria todo o livro, né? Acabaria o livro. Ah, não, eu era apaixonado pelo Diadorim e depois descobri a verdade. Não, ele não deixa entrever em nenhum momento. Para chegar no final ele domina essa revelação. Ele é muito ousado, né? Porque o Brasil da República Velha, ele não era um Brasil com a mesma liberdade de expressão que se tem hoje, né? Sim. Mesmo que mais tarde, com o Estado Novo, tivesse vindo um outro período de exceção, talvez com polícia política mais estruturada, com investigações de produção cultural mais acurada, enfim... A República Velha, esse negócio de liberdade de expressão é até onde eu deixar, se eu sou coronel. Está me incomodando, já não pode mais. E ele ousou muito nisso, né? Até porque é o grande, assim, até vamos pensar no Flaubert, né? A defesa lá do Flaubert, lá do Madame Bovary, né? Madame Bovary... Uma figura... É uma figura, é ela que está falando, não sou eu, né? Então aqui quem está falando não é o Guimarães Rosa, quem está falando é o personagem. Então tem esse recurso também, que é um recurso também que aparece, por exemplo, tem o Complexo de Portnoy, do Philip Roth também. É o tempo inteiro falando com um psicanalista. De certa maneira, o psicanalista também está escutando tudo, claro. Ele não interrompe, deixa o fluxo correr. E, de certa maneira, a gente fica pensando, quem está escutando é o Guimarães Rosa, porque, afinal de contas, a vida dele, ele falou com as pessoas e tudo, mas quem está escutando somos nós. Nós que vamos dar crédito ou não para o Riobaldo. Então, ele pode ter... Bom, o grande dilema do livro, né, que a questão, ele fez um pacto com o diabo ou não, pode ser uma grande mentira também. Esse negócio do ouvinte que suspeita e tal, mas ele também não faz muito disso. Tem um cara dos anos 90 que aqui não foi muito badalado, o Jean-Pierre Catenier, conhece? Não. É um cara que o narrador da história é um psicanalista, acho que meio lacaniano, sei lá, como essas coisas de francês, assim. E aí ele acaba entrando no embalo ele resolve experimentar fantasias ou até delitos ou até coisas mais graves que os seus pacientes, e aí ele combina coisas. Por exemplo, um cara que tem mania de roubar sapato em loja, ou um cara que é apaixonado pela mulher do irmão, um cara que não sei o quê, e ele acaba fazendo como se ele mesmo fosse um mosaico dos todos os seus pacientes. Só que ele põe em prática. E esse negócio da sexualidade no livro, porque, para quem não leu, mas enfim, não tem problema nenhum falar nisso, né? Isso é a história do livro, né? É um jagunço. Quer resumir tudo? Resume melhor que isso. Bom, tem o jagunço que tu falaste aí, né? Que é o Riobaldo, né, no caso. O jagunço principal da história. Ele tem o Joca Ramiro, né? Que é o líder, assim, um líder mítico, vamos dizer assim, também, né? Que é uma pessoa assim, que morre vitimado pelo Hermógenes, né? Que é o grande, entre aspas, vilão da história. Tem uma diferença entre jagunço e cangaceiro, né? Grande. Tem, mas aqui ele usa indistintamente, pelo menos me parece. Ele usa mais jagunço mesmo. Jagunço, porque o jagunço parece uma milícia mais organizada. Parece uma milícia mais organizada. E o cangaceiro era algo que estava assim, era fora da lei, vamos dizer assim. Desculpa te interromper. Não, e aí, no caso aí, todo o livro é essas passagens dentro do sertão, as travessias, né? Porque Grande Sertão Veredas, já está no título mesmo do livro, né? Grande Sertão é vasto e infinito, né? O espaço que a gente não vê onde é que está o limite. E as veredas eram os trechos úmidos, vamos dizer assim, que eles podiam atravessar, né? Nessas paisagens secas. Então tem já esse contraste já no livro, no título do livro. Para ter água para os bichos, para eles, para ter alguma vegetação de sombras, eventualmente. E, no caso, o Riobaldo se une ao Reinaldo, né, e tudo, se une a um outro grupo também, um grupo de jagunços que vão dentro do sertão nessa luta com o Hermógenes e com outros grupos também ali. São como se fossem facções, né? Como se fossem facções. E aí fica passagens, idas e vindas, momentos de repouso, guerras, né, lutas muito bem narradas, assim, até com essas onomatopeias incorporadas ao texto, uma ação trepidante e tudo.
O Reinaldo também tem divergências com Hermógenes, né, e tudo. Eu vou ter que falar spoiler, é difícil a gente... Não tem né, problema, mas o spoiler chega, nós não temos como não entrar no... Nesse intervalo de tempo, o Reobaldo vai tendo sentimentos pelo Reinaldo, vamos dizer o seguinte, mas esses sentimentos eles não são muito claros. Às vezes é ciúme, às vezes é raiva, às vezes é fascínio, porque está tudo misturado ali. Às vezes é amor, às vezes ele não sabe direito o que é. Até o momento que tem vamos dizer, entre aspas, vou usar um eufemismo de Josa, a batalha final, né, que o Hermógenes morre pelas mãos do Reinaldo. O Reinaldo também acaba sendo ferido, e quando vão ali abrir, ali descobrem que era uma mulher o tempo inteiro, né, que era a de Adorim, que só no final que a gente descobre isso, né. E aí o amor dele, que ele imaginava um amor impossível e feio e tudo errado, que seria um amor por um companheiro de... Só que o Cortázar até ele fala, né, falando do conto, né, um grande conto é difícil a gente resumir sem sentir que a gente perdeu alguma coisa, né? É difícil resumir o Grande Sertão sem falar, por exemplo, da questão do bem e do mal, sem falar da questão das ambiguidades, ele está apaixonado por qual é o sentimento, porque não há julgamento moral. Ele, inclusive, até de certa maneira, ele justifica até que ele está apaixonado realmente, porque até talvez dê uma certa frustração quando ele descobre também que não era... A gente sente assim que há um certo esvaziamento, porque o que importa é o sentimento mais do que a pessoa, né? Porque ele parece que ele luta com a ideia de... Ele sabe que é uma coisa errada, que ele preferia talvez não estar sentindo, desconfia cada vez mais que o que ele está sentindo não é só uma questão de... Não é querência, uma outra coisa mas é um gostar assim, diferente, meio sensualizado ou sexualizado, não sei, mas não pode, porque é um outro cara, enfim. Imagina isso no mundo dos jagunços, bicho, né? Mas ele também começa a questionar, né? Mas se esse negócio que eu sinto me faz bem, é tão bonito e não sei o quê, por que isso é feio? Será que Deus não gosta? Será que Deus não deixaria? Ou será que... Por que me hostilizariam tanto num negócio que não incomoda ninguém? Esse problema é meu só. Porque a gente vê aí que acho que é uma das grandes chaves de leitura também do Grande Sertão, né? Que é a ambiguidade do externo com o interno, né? Isso. Porque externamente eles estão numa luta com Hermógenes, mas internamente ele está numa luta pelo sentimento também, né? Por aquilo que se aproxima. Então, a sensação é que ambas as lutas são sufocantes. Aí, porque tem um momento, por exemplo, que eu me lembro que o Reinaldo vai tomar um banho numa cachoeira, ele tem uma curiosidade de ver o corpo do Reinaldo, só que quando chega lá ele fica intrigado, mas está com roupa. Por que o cara toma está banho com de roupa, né, e tudo. E aí tem uma das frases que eu acho que é uma das declarações de amor mais bonitas da literatura, né? De Adorim é a minha neblina. Eu acho que é uma frase assim linda quando ele fala já perto do final, porque aquela coisa não consegue divisar a pessoa. Exatamente. Tu tenta pegar e tu não consegue segurar, parece que esvai entre os dedos. Eu acho que é a melhor definição que tem de amor mesmo, amor real mesmo. Aquilo que tu não sabe por que tu sente, mas tu sente, né? Tu não sabe, assim, tu tenta ver, tu tenta capturar, mas tu não sabe o que é simplesmente a neblina, né? Que é, uma vez num outro programa, a gente falou aqui sobre a sensação que se tem quando está diante de uma obra de arte, né? Tu tá lendo um negócio, daqui a pouco putz, isso aqui não é mais só papel e caracteres ou tela, ou sei lá o que, tem um outro negócio aqui. Tem outro negócio que tu não consegue botar em palavras. Não. Que eu acho que isso daí também é outra coisa que aparece no Grande Sertão, que é a luta que nós temos com a palavra. É muito fácil de dizer amo tal coisa, odeio tal coisa, mas botar isso em palavras, como é que tu faz para botar? Então acho que tem uma luta também do escritor, e no caso do narrador, né, de botar em palavras tudo aquilo que ele viveu e sentiu no passado. E tem um micro trecho que ele fala que dá para usar para muita coisa disso, que ele diz assim: logo eu que sei de muito pouca coisa, mas desconfio de muito. Mas desconfio de muito, Sei de quase nada, mas desconfio de muita coisa. Esse desconfiar, assim, ele acha uma coisa, mas ele não tem bem certeza, porque ele não sabe como explicar. Aí que está, o narrador não confiável, ele fica o tempo inteiro anunciando que ele é não confiável. A gente não pode ter bem certeza do que é. Olha, eu estou contando a minha história, mas talvez não seja essa história que realmente aconteceu. Então, acho que é também uma das coisas que de certa maneira, o Grande Sertão também é a nossa neblina. Nós também não conseguimos entender direito o que aconteceu. A gente tenta se aproximar. É uma obra inesgotável. É a minha neblina. Tem quase, ou talvez até mais do que os olhos de mormaço da Capitu, né? Os olhos de ressaca. De ressaca, né? Porque é um negócio também
difícil de... indefinido, a gente não consegue entender direito por que é e tudo. O Montaigne acho que tem uma boa expressão, né, quando ele fala a respeito, né, do mote do amor romântico, né? Quando perguntaram da amizade dele com o Naboty, né, ele fala o seguinte: eu amava porque ele era ele e eu sou eu. Esse é o mote do romantismo, né? Porque ele é ele e eu sou eu, porque não tem uma explicação lógica para isso aí. Eu acho que, de certa maneira, também o Guimarães traz isso aí para cá. Não tem muita lógica, a gente simplesmente tem que sentir. E isso também é como se tem que ler o Grande Sertão. Não tentando procurar lógica, tentando sentir o livro. Eu estava tentando me lembrar agora, mas não quero ficar mexendo nessas coisas aqui para pesquisar. Tem um filme de samurai, né? Acho que eu te falei, que é sobre um ambientado numa espécie de não sei se é mosteiro que chama, mas é um lugar onde meninos órfãos de guerra, daquelas guerras medievais japonesas, enfim, eram criados para ser samurais. Então ali eles eram transformados em super soldados, né? Se fosse hoje, né? Eram desprovidos das suas noções de família, os laços afetivos eram todos dentro daquele grupo. E no meio disso um guri começa, enfim, se interessar por outro, tal, e também tinha essa curiosidade da hora num lugar que eles iam para tomar banho e tal, para se limpar, para fazer as suas abluções. E também ele vai entendendo que aquele guri era um negócio diferente, até que ele vê o guri trocando de roupa e o guri é uma guria. Que era uma das pouquíssimas maneiras de fugir da pobreza extrema no Japão medieval, rural, de vila, assim, era entrando num grupo desses, né? Só que esses grupos eram para homem, né? Então aí tem a história que antecede o negócio, que é uma família que, não sabendo o que fazer como resolver para salvar a sua filha, criança ainda da fome fatal, da miséria mais bárbara, fantasia de menino, combina com alguém do mosteiro que fica com pena e aquela menina é acolhida, mas com todas as advertências. Tem que usar um negócio em cima do seio, não pode tomar banho com os outros, não pode não sei o quê. Quando começa a menstruar é um mistério, porque não tinha absorvente, né? Sim. Então é um negócio maluco. O que é uma coisa que tu trouxe aí, um caderno? Esse caderno aqui, na realidade, ele é uma cópia assim, de como é que era quando o Guimarães Rosa ele foi fazer a viagem, ele tinha o caderno dele de anotações, né? Tá. E ele fez uma série de anotações. Essas anotações eles pegaram, acho que está lá em São Paulo, lá, acho que está na USP lá e tudo. E eles transformaram nesse livro aqui junto, aqui, que está com as anotações dele. E também tem aqui os datiloscritos, tem os manuscritos e os datiloscritos. Que é quando Qual é a ele diferença disso? O manuscrito é feito à mão, o datiloscrito ele pegou as observações à mão e já botou ali com a... Tu tem como segurar um pouquinho aberto, virado para aquela câmera ali? Vai folhando, como se estivesse folhando normalmente. Claro. Que eles mostram. E aqui também, como o Corpo de Baile também saiu no mesmo ano, tem muitas coisas que passaram também para as histórias do Corpo de Baile. Também tem esse detalhe assim. Então, aqui tem anotações, tem comentários que ele faz, tem histórias que ele escutou, tem expressões que ele ouviu durante essa viagem. Tem ele tentando transformar em palavras, diálogos cortados, é tudo bem interrompido. Aqui, quando a gente vai ver aqui tem definições que ele bota. Raimundo, por exemplo, vou citar um aqui. Raimundo, a vaca cartola, quando ia entrar na porteira, sempre rapava para trás. Deu nela com um pau na cabeloura. Ela caiu, até de queixo mole. Ficou piscando. Aqui a gente vê assim, parece coisa que não tem sentido, mas quando tu vê dentro do Grande Sertão, parece que ele transforma isso aqui tudo. Esse cadinho que tinha dentro da cabeça dele de voz, ele transforma na voz única, no caso do narrador, né? Então parece poesia de vez em quando, parece comentário, parece assim, ele tentando transcrever os sons que ele ouvia, as expressões que aparentemente não tem muita lógica formal, mas tem lógica no discurso, né? Tu acha que é uma coisa, esse nosso programa aqui tem catarses, né? E aí de vez em quando eu estou falando contigo, principalmente, me vem umas que pode ser a coisa mais idiota do mundo, e aí tu, por favor, confirme que é a coisa mais idiota do mundo. Tu não acha que do outro lado do mundo, mas casualmente numa mesma época, William Faulkner talvez não tenha feito um pouco disso no Som e a Fúria, principalmente? Sim. E a gente sente isso aí direto, principalmente no primeiro capítulo do Som e a Fúria,
né? Que é aquele capítulo narrado, aquele capítulo não tem tempo, não tem Não espaço, tem pé nem cabeça. não tem pé nem cabeça. Quase que sem nexo, inclusive. E o segundo ainda, que é com Quentin narrando, que o Quentin, ele é um rapaz sonhador, que os sonhos dele, as visões dele, os delírios dele, ele entra junto com a realidade, e ainda tem a irmã que também se chama Quentin, eu tô me lembrando assim, que deixa mais confuso ainda quem é que está falando e tudo. E aí vem o capítulo do terceiro, que acho que é o Jason Compton, tá, e tudo, que ali é o cara duro, firme, tudo, cruel, malvado, tudo. E no final que tem essa parte também, que é uma coisa assim, o Guimarães Rosa é como se ele tivesse ficado só no primeiro capítulo. Isso. Ficou só no primeiro e estendeu por todo o livro, né? E também tem a mesma busca da linguagem, tem ainda que o Faulkner seja muito mais voltado, assim, tipo, para um monólogo interior, com fluxo de consciência e tudo. E aqui é mais uma linguagem mesmo, a oralidade, tentando dar conta do que acontece. E o Faulkner, por mais que fale de um ambiente também hostil e tal, isso não é o barato do livro, né? É um livro para dentro. É um livro para dentro. É um livro intimista. Mas tem um outro paralelo, né? Porque, de certa maneira, o Faulkner também tratou do sertão dos Estados Unidos, da parte do sul, assim, que era aquela parte, assim, que era uma parte meio sem lei que existia, assim, na parte, assim, das grandes fazendas que estavam deixando de existir, das grandes estruturas econômicas decadentes. Tinha esse lado talvez também, que aqui exatamente, também transporta. É verdade. Né? Talvez não fosse o grande agreste geográfico, assim, a grande dificuldade de falta de água, enfim, mas era um cinturão de ignorância, né? Sim, sim. E absoluta. Também tinha e aquela ali, as regras que se faziam internas, os códigos de honra internos, né? Também essa questão da prosperidade, como é que era vista lá, como é que era vista as mulheres, daí tudo. Isso, de certa maneira, transporta aqui também dá voz, também dá, vamos dizer assim, dá visibilidade para esse lado do nosso país. Então, essa minha analogia não chega a ser uma coisa completamente imbecil. Não. Quando tu estava falando, eu já estava pensando. Dá um certo alívio, você está preocupado. Quando a gente fala as coisas sem combinar, pode errar feio, né? Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, mas volta com mais Guimarães Rosa e você fica aí com a gente, por favor, porque é bem rapidinho mesmo. Olá, está de volta o capítulo 0 com o meu amigo, meu colega, meu xará Gustavo Chexter, que hoje conversa com a gente sobre os 70 anos do Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, que é um livro transformador, um livro de ruptura em muitos sentidos, inclusive na ousadia de tratar de um tema que até hoje não é um tema 100% confortável, né? Que é o tema da sexualidade, enfim, ou das relações fora do padrão. E a gente tem que imaginar isso transportando para um mundo da República Velha. Não se sabe exatamente quando, que é a história é ambientada, mas é uma coisa muito antiga, né? Uma história que talvez tenha sido ambientada nos anos 15, nos anos 20. Não tem essa indefinição do tempo, acho que é intencional, inclusive. E o negócio agora que a gente estava falando no intervalo, do caderno, né, que tu trouxeste aqui, que são as anotações do Guimarães Rosa, e algumas delas parecem sem pé nem cabeça, assim. Isso um pouco é coisa de escritor, tu mesmo, certo? Tu mesmo como escritor tem uns cadernos que, se alguém olhar, daqui a pouco tem uma lista do mercado no meio, Sim. um pedacinho, tu tem uma cena que tu não queria, ou uma cena que depois tu vai ler, não vai te... Agora, ali para ele, enquanto tu estava lendo para a gente uns trechos aqui, me pareceu que pode ser um pouco um exercício dessa transliteração, ou dessa que o que ele fazia não era só uma transposição narrativa, né? Ele trazia coisas que estavam somente na literatura oral ou nos sentidos imediatos da condição humana, no ver, no ouvir, mas que iam passando por ele, né? Talvez essas perguntas, talvez isso aí me ocorreu como conversa de tropeiro, essas piadinhas, assim, por que o boi não sei o quê? O Roland Barthes tem um texto que ele fala... Como é que ele diz? Por que o boi não lambe o nariz? Por que o boi lambe o nariz? Porque ele não tem o lenço. Porque não tem lenço. O Roland Barthes tem um texto que ele fala uma frase assim: o escritor nunca tira férias.
O escritor está sempre escrevendo dentro da cabeça dele. Então, mesmo quando o escritor está na praia, ele está pensando em personagem, em enquadramento, em cena, em movimento. Mesmo quando ele acha que não está, né? Ele nunca descansa, ele está sempre com a cabeça ligada. Então, a gente consegue imaginar, assim, tu falaste, né? O Guimarães Rosa ali está ouvindo os tropeiros falando, pessoal, isso aqui dá... eu nunca tinha escutado essa expressão, vou anotar, vou botar aqui. Que era uma coisa assim, eu estou falando porque eu acho que é legal, assim, com os escritores que vão para o mundo e tal, né? Porque o Simões Lopes Neto também fazia isso daí, de andar pelo interior aqui, pegando as palavras dos gaúchos ali, tudo, vendo as construções e tentando transformar isso em... Mas é uma coisa assim que é a característica do grande escritor, é ficar assim, vou trazer isso daqui e depois vai construindo a ideia também, vai botando ali também, vai botando o seguinte, esse som me lembra aqui. É isso. E os impactos, né, que essas coisas trazem quando tu transporta de uma realidade para outra, de uma linguagem para outra. Agora, deve ser muito difícil essa captação toda que ele fez de um universo que era oral, né? Sim. E é muito difícil a gente imaginar uma série de coisas, né? Ele levando esse livro numa editora, por exemplo. O que o editor vai ler isso aqui? Como é que ele vai entender? Como é que ele vai ver valor literário nisso, né? Essa figura do editor que via o valor literário não existe hoje, porque hoje o editor já vê a questão mercadológica. Para quem eu posso vender o livro? Aí a gente fica pensando, será que o cara não vai chegar... Acho que eles não pensavam nisso, porque isso não era um objetivo, não, né? Era um objetivo. O objetivo realmente... Eu acho que tinha uma questão mais estética, assim, da pessoa ler e pensar o seguinte, esse livro tem valor, sabe? Esse livro dá para lançar. Vai ter talvez poucos leitores, vai ter muita gente que vai detestar, mas esse livro tem valor. É importante que esse livro exista aqui. Não, e a gente fica pensando assim, as primeiras pessoas que leram, as primeiras pessoas que experimentaram, o que elas sentiram, sabe? Porque é uma coisa completamente diferente do que estava acostumado na época também, né? Tem uma coisa assim do ponto de vista narrativo. Então, acho que ele tem uma obra anterior, que acho que é o Sagarana. Eu tenho muita dificuldade para falar. Que é quase exatamente 10 anos. Quase exatamente 10 anos, sim. Tu acha que essas coisas ele foi ensaiando, esse estilo, esse negócio, ou o Grande Sertão é um chute direto, assim? Eu vou dizer que o Borges falou que todo escritor só escreve uma obra, ele fica circulando em torno dessa obra toda a vida dele, né? Eu acho que ali existia já um ensaio de linguagem, um ensaio de tema, um ensaio de personagem e tudo. Eu acho meio complicado quando a gente diz que, por exemplo, o cara escreveu contos como ensaios para depois fazer um romance, né? Porque são obras diferentes. São diferentes. E outra coisa, como ele é um ótimo contista fácil também, né? Meu Deus do céu. Não podemos nem falar do Guimarães Rosa como contista. A Terceira Margem do Rio, acho que é um dos 3 contos mais importantes da literatura brasileira. É mesmo? Tu acha? Com certeza. Terceira Margem do Rio. Tu vai ver qualquer lista, tá? Terceira Margem do Rio é o primeiro ou o segundo. Né? Então, não dá nem pra gente dizer que não é, né? Ainda que já aparece ali a noção de travessia, tá? Que é uma palavra-chave também para entender o Grande Sertão, né? Que o livro começa com nonada, né? E termina com travessia, né? Isso. E tu acha, te interrompi não. no comentário, mas tu acha que teve de algum modo um ensaio dessas coisas? Teve, assim, já foi vendo como é que funcionava a linguagem também. Ali já tem muita coisa, assim, né? Mas não dá pra gente dizer que uma obra só existiu o Grande Sertão aquilo ali, mas dá pra ver que o Grande Sertão é uma extensão bem maior do que eram os contos. Né? O que tu acha que ele quis mais naquela linha de ter escritor de ideias, de histórias e de forma? Tu acha que ele teve um objetivo maior do que o outro? Considerando essas 3 coisas? Todo mundo foca na questão da linguagem, né? Que é uma coisa assim... Ele é um cara de forma, né? Não, e é muito difícil das pessoas mimetizarem. Eu sei porque muitos dos meus alunos tentam, assim, são fascinados, né? Todo mundo, é muito difícil tu ler sem se fascinar. Eles tentam mimetizar e fica ruim. Do jeito dele, a pontuação, a questão das pausas, a questão dos ritmos, como ele usa ponto e vírgula, 2 pontos, ponto, tudo isso aqui é diferente aqui dentro do livro. Parece que nós estamos lendo outra língua. Tá? É meio Tolkien. Assim, Só que o pessoal normalmente foca na linguagem. Eu agora prefiro pensar que ele estava pensando mesmo no tema, né? Que é a questão da dualidade, a questão do bem e do mal. A gente não sabe, no final das contas, se o Riobaldo fez um pacto com o diabo ou acha que fez um pacto com o diabo para justificar as atitudes dele.
Essa é uma questão assim que eu acho que é uma das questões mais fascinantes, porque tem um momento que ele diz que ali ele fez um pacto com o diabo, mas ele também coloca em dúvida esse pacto. Eu fiz mesmo, né? Tanto até que o título original do livro é O Diabo na Rua no Meio do Redemoinho. Né? Depois ele riscou, botou Veredas Mortas, né? Que é onde se passa lá um momento bem culminante do livro. Depois ficou Grande Sertão, 2 pontos, já começa no título, né? Veredas, né? Tu vê se até o Guimarães Rosa fica em dúvida com essa questão do título, imagina pra gente o que sobra. Não, e primeiro ele riscou, depois botou escrito em lápis, depois botou Veredas Mortas, riscou e não ficou esse título, né? Então, mas de qualquer forma ali, quando a gente fica na dúvida... O bem e o mal. O bem e o mal. E outra coisa, que é uma questão, acho que é uma questão que aproxima até da Divina Comédia. O mal, ele está dentro do homem, ele está fora do homem, ele está nas escolhas que o homem faz ou está nas circunstâncias da vida? E a fronteira, se existe? Onde é que está o mal? Assim, as pessoas nascem más, elas ficam más. Ou elas fazem escolhas ruins numa encruzilhada. E essa coisa do jagunço, que é o mesmo, que mal comparando, deve ser o dilema do soldado, por exemplo. O soldado faz coisas moralmente condenáveis, se fosse numa situação normal, mas que são eticamente compreensíveis porque ele está num contexto de guerra. Então, o que os soldados fazem é um machucar o outro, pelo menos. O jagunço, de algum modo, se enxerga assim também, né? Sim, se enxerga. Mas em algum momento se questiona. Aqui aparecem alguns questionamentos, né? Mas eu vou dizer, de certa maneira, se aproxima até da banalidade do mal, da Hannah Arendt. Né? Pessoas eu tô fazendo porque o normais coronel mandou, receberam ordens, né? Então eu vou cumprir a ordem que eu recebi. Né? E aí lava as mãos. Né? O coronel é inteligente, ele deve saber o que ele está fazendo. Que é uma maneira muito boa de justificar o mal. Né? Eu não faço mal se alguém mandou fazer essa coisa. Eu não queria fazer, mas me mandaram fazer, eu tenho que cumprir a ordem que me deram e tudo. Então tem esse lado assim também, que eu acho que é um lado extremamente fascinante, porque, como eu tinha dito antes, o narrador não confiável. Então ele diz, eu fiz um pacto com o diabo, e realmente, na hora que ele diz que fez o pacto com o diabo, ele assume a posição, ele muda, de certa maneira. E aí tu fica pensando depois, só porque ele fez mesmo, porque ele coloca em dúvida, porque ele ficou na dúvida realmente se ele fez. Ele fez mesmo ou ele simplesmente encontrou, não, agora como eu fiz o pacto com o diabo, eu estou moralmente livre para fazer tudo o que eu quiser. Né? Então tem esse lado. Né? Aí o que ele questiona o Riobaldo, provavelmente sem ser de caso pensado, porque não é um homem ignorante, né? Dentro do conceito mais comum de ignorância, né? Eu diria que no livro ele é um narrador velho, então ele tem a experiência dos velhos, sabe? Sim. Então ele tem esse detalhe, assim, ele já viveu aquilo e voltou para contar. Ele é imune, por exemplo, à educação formal, isso não pegou ele, né? Ele tem a sabedoria da vida vivida até ali. Ele deve questionar muitas coisas do certo, do errado, né? E será que eu fiz aquilo e no fundo eu não gostei de fazer? Sim. É outra questão, né, que a gente vê, porque tem uma série de ambiguidades aqui, dúvidas e certezas, né, também. Eu acho que um dos grandes temas também é a dúvida. Ele coloca em dúvida isso aí, porque ele já está numa posição já de velho, ele está olhando o passado. Nós também. Quando a gente está numa posição agora, tu vai rever as coisas. Aquele lá quando eu tinha 15 anos de idade, será que eu não deveria ter feito tal coisa? A gente também revê. Só que a gente já não sabe se a gente está revendo o passado, ou se a gente está sonhando que aquilo aconteceu, ou se a gente está tendo uma ilusão que aquilo aconteceu. E, de certa maneira, é o que acontece aqui. E também tem um detalhe engraçado, se a gente for pensar, né? Quando a gente começa o livro, a gente sabe, o Riobaldo vai sobreviver, né? Porque ele voltou para contar. Sim, ele então tá a gente velho, já sabe, ele já está velho, a gente sabe que ele voltou. O monge do Nome da Rosa lá. Não, é como o Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, tu sabe que alguém vai morrer. E, inclusive, a primeira frase do livro é no dia em que fulano morreu, não me lembro o personagem, morreu. Então a gente já sabe, o personagem vai morrer. E então a gente já sabe aqui que é o contrário, que o personagem vai sobreviver. Então, até de certa maneira, o livro se aproxima até de um romance de formação, se a gente for pensar, porque tem aqui o nascimento, crescimento, evolução e não tem a morte. Não é um romance de formação fechado, mas ele passa por todos os graus, que é um grau de crescimento da consciência a respeito dos próprios atos, né? Isso é um jeito mais elaborado de ver o romance de formação, que é uma coisa, às vezes, muito simplificada, né? Tipo os anos de formação do William Meister, lá do Goethe, né?
O do Thomas Mann, agora me esqueci tudo. Mas de qualquer jeito, sim, o romance de formação ele tem essa ideia de que tu vai seguindo todos os passos do personagem. Aqui ele não chega a concluir, porque ele próprio não conclui o livro. Ele deixa em aberto. Tu falaste agora há pouco que às vezes acontece com os teus alunos de ver alguém por uma... É natural esse fenômeno de mimetizar os autores que a gente gosta, enfim, ou que a gente acha que são importantes, ou as duas coisas, ou que nos deram muito prazer como leitor de ler. Mas para quem está lendo com um senso crítico mais apurado, aquilo é muito explícito, né? Uhum. Talvez seja uma das coisas que tem que ser mais vigiadas, né? Na hora que a gente está cometendo alguma coisa nova, fazendo literatura, compondo, escrevendo, criando. Eu estava pensando agora, enquanto falava nisso, num livro do João Baldo Ribeiro, que ele é muito cheio de regionalismos, e uma hora, não deve ter sido o caso, né? Porque o João Baldo Ribeiro era um autor muito importante, tudo, um cara. Mas tem um livro dele, agora está me fugindo o nome. Eu disse, cara, esse cara está imitando o João Guimarães Rosa. É possível. Os grandes escritores, eles conversam entre si, né? Eu adoro essas relações intertextuais e tudo. É uma imitação. Aí ele começa a falar que daí era cangaceiro mesmo no livro, não era... E o jeito, aquele monte de diálogo feito exatamente como os caras diziam e tal. Esse troço em bom português, assim, para ficar ruim é um abraço, né? Ah, sim. E outra coisa, o estilo, né, é uma coisa que é uma construção. O Guimarães Rosa, ele construiu o estilo. E é muito interessante que a gente vai pensar no conto do Borges, aquele famoso, Pierre Menard, autor de Quixote. Uhum. As pessoas pensam que, não, olha aqui, ó, eu vou escrever que nem o Cervantes, por exemplo, que o Pierre Menard queria e tudo. Mas tu não é o Cervantes, tu não teve a tua vida do Cervantes. Tu vai escrever que nem o Pierre Menard e tudo, né? No final das contas, tanto até o ponto que chega a substituir. Só que eu acho interessante porque as pessoas, tipo, vou dizer assim, crescer em apartamento e vão tentar botar essa linguagem dentro de um contexto que não pertence a elas, aí fica não só falso, como já entra por lado até de um certo preconceito de como é que eu vejo o Brasil que não sou eu, vamos dizer assim, como é que eu vejo o resto do mundo. É como se uma pessoa que sempre viveu em Porto Alegre, acho que uma vez até o Assis Brasil contou essa história, que ele tinha, uma coisa é tu descrever um cavalo, outra coisa é tu subir num cavalo e andar no cavalo e viver a vida lá do cara que está o dia inteiro com o cavalo. São duas coisas completamente diferentes. Porque tu pode escrever um cavalo perfeito, mas se tu não tiver essa vida, o cara que está mexendo com o cavalo é completamente diferente da tua. A visão dele é outra visão. É diferente tu ler um livro de guerra escrito por mim, um livro sobre a Primeira Guerra Mundial, que eu nunca vou escrever, claro. Ou tu leu o Otto Maria Remarque, Nada de Novo no Front. O cara foi pra guerra? Sim, foi. Ou é difícil ler o Elias Canetti, né, também, Alto de Fé, e pensar o seguinte, eu vou escrever agora uma história que se passa num campo de concentração, tu vai entrando numa área muito complexa ali, até ética. Até também, ou né? Tu lê um livro sobre também, agora tu falou no Holocausto, mas tu lê um livro sobre o Holocausto, que sempre é um horror de qualquer jeito, né? Ou tu lê a Suíte Francesa, da Irene Nemirovsky, sim, que foi encontrado pelas filhas, devolvido pelo governo alemão para as filhas, como se fosse um caderno dela, assim. E era, né? Só que era um romance. Que ficou achado junto com, acho que, ossos e coisa, enfim. É interessante essa questão, porque as pessoas pensam o seguinte, eu posso escrever que nem o Guimarães Rosa e tudo. Realmente é tentador a gente tentar botar essa parte da oralidade, mas não é nada fácil em termos reais. E outra coisa, daqui a pouquinho tu começa a parecer um pastiche mal feito. E tu começa, em vez de tá prestando uma homenagem, tu começa a parecer uma distorção daquela ideia. Mas que nem na música os imitadores do João Gilberto, né? O cara acha que tocar baixinho e falar meio... acha que é a mesma coisa e não é a mesma coisa. Até porque ele inventou um negócio, né? O João Guimarães Rosa inventou uma coisa. Ele tem a patente disso. Nada impede também, talvez, a pessoa seguir a sua própria e acabar chegando por outros caminhos, até em outros tipos de linguagem, mas um estilo pertence a ele. Esse daqui, pelo menos assim, pelo que eu vejo, ele é
Tu falaste, eu vi aqui dentro Guimarães Rosa, mas a gente fica até com raiva, porque a gente fica pensando, não é igual, não é a mesma Exatamente. coisa. Parece, mas não é. Esse fim de semana eu estava lendo um livro do Marçal Aquino. Não vou escolher, não, acho que vou esculhambar um pouco. Aquele Eu Receberia as Melhores Notícias. Piores notícias dos as seus piores lábios. notícias. Tá, que é um livro que começa bem e tal, vai piorar, mas isso não é o problema, né? A impressão que dá, e não deve ser, porque ele é um autor importante, ganhou um monte de prêmio e tal, e tem livros muito legais, mas esse que é um dos mais badalados, eu achei muito ruim. Porque ele parece assim, ele uma virou coisa... filme, se eu não me engano. Acho que isso aí ajudou um pouco a catapultar. Tem coisas primárias, assim, e a impressão que tem é que as coisas primárias que ele tem são no maior esforço que ele fez de imitar o Rubem Fonseca. É interessante ser da imitação, né? O cara as pessoas tentam, mas o maior não é. esforço do trabalho dele para imitar o outro. Pai, eu quero ser o máximo, assim, eu quero muito imitar o Rubem Fonseca. E nas coisas que de vez em quando parece que ele se esquece disso, aí vai bem. Não, ele tá distraído. E é muito louco isso aí, porque as pessoas, de vez em quando, elas ficam pensando assim, não, eu tô fazendo igual. Não, tu não tá fazendo igual, porque tu não tem como, sabe, como fugir de ti. A Ida Hilst dá até aquele poema, né? Os trens podem ir para longe, mas tu não tens como te afastar de ti. Tu não tem como te afastar da tua vivência. Eu acho que isso é aquela frase, assim, super, hiper, maxi, clichê, que é atribuída ao Tolstói, nem sei se é dele, se tu quer ser universal, tem que falar da tua aldeia. É isso, né? Sim, canta a tua aldeia e cantarás o mundo. Tu não pode falar sobre coisas que que nem o negócio do cavalo, tu disseste agora, né? Não tem como. Uma coisa é tu descrever um cavalo nunca tendo visto um cavalo. Outra coisa é tu tá lá no campo, em cima do cavalo o dia inteiro. Eu não posso, só porque eu sou gaúcho, querer escrever o Tempo e o Vento, uma versão agora, sim, eu vou fazer. Porque eu sou um gaúcho. Porto Alegre, minha relação mais física, mais próxima com o cavalo que eu tive foi aqueles na praia, que tu senta para fazer uma foto quando tem 2 anos. Sim. Cavalo, minha proximidade com o cavalo foi essa. O que eu entendo disso? Tu não pode falar sobre o que tu não conhece visceralmente. Sim. E aí vai aquilo que o Tchekov falava, para o bom escritor, o que ele precisa? Um caderno de notas na mão e um bom par de sapatos. Tem que andar pela rua, tu tem que conversar, tu tem que viver, tu tem que sair de dentro do carro. Eu digo sempre, vocês têm que sair dentro do carro e falar com as pessoas reais, né? Não imaginar que os conflitos que vocês estão vendo no YouTube é a mesma coisa na vida, porque a vida ela é muito mais complexa, a vida é muito ambígua, a gente não sabe se a pessoa... Aqui eu falo aqui que um dos temas é a existência do mal, mas também tem, assim, a gente não sabe, o bem e o mal estão misturados. O Riobaldo faz coisas ruins e faz coisas boas. A Diadorim, Reinaldo também faz, o Hermógenes também faz. Na vida real não existe essa ambiguidade, essa coisa maniqueísta, aquele cara é ruim, aquele cara é bom. Não. Os dois estão imbricados, né? E a questão mesmo que nos define são as nossas escolhas. A gente vai pro lado bom, pro lado ruim. No final das contas, todo mundo tem o demôniozinho e o anjinho em cima dos ombros. Tem um jeito certo de começar a ler o Guimarães Rosa, ou de... Tu acha que é necessário, agora como tem essa data redonda, eu passei por muitas matérias, enfim, até estou com um negócio da Academia Brasileira de Letras que eu peguei ontem. Os caras recomendam para ler Guimarães Rosa, para não sei o quê. Tu acha que isso é importante ler antes ou dá para ler o livro primeiro? Olha, para ler Guimarães Rosa tem que abandonar a ideia da lógica formal da nossa língua e tentar pensar na oralidade. Isso daí, assim, se lê em voz alta... Eu sempre lembro de um colega meu, anos atrás, na Letras lá e tudo, que o colega disse assim, vocês notaram que tem uma música dentro do livro? E eu comecei a prestar atenção, realmente tem uma música. Só que a gente tem que ler isso em voz alta e sentindo a pontuação, sentindo o fluxo de texto. A gente começa a ver que existe uma coisa encadeada, que é uma coisa que também o Faulkner tem. Quando a gente lê em voz alta é muito mais fácil de entender do que quando está lendo as palavras. Isso. Então é uma leitura que tem que ser oral e sentida, não racionalizada, e é por isso que tanta gente tem medo do Grande Sertão Veredas, porque tu tem que te abandonar, tu tem que entrar dentro do livro, tu tem que entrar dentro do Grande Sertão, tu tem que entrar nas veredas e andar por ali por dentro. Seguidos, assim, eu gosto dessa leitura também que faz essa comparação com a Divina Comédia, né? Que é essa questão assim também que
o mal como um espaço físico também, da gente andar daquilo ali também, de circular como autocrescimento, de como autoconhecimento seguidos, né? No caso aqui, a Beatriz de Adorim, vamos dizer assim, também eu gosto dessa leitura que tem essa, assim, tem um guia. Né? E esse cara sem nome podia ser o Virgílio, né? Podia ser o Virgílio, sim. Escutando a história, né? Que o Virgílio não é só um guia turístico do inferno ali. Até isso, o Grande Sertão ele é singular, ele não tem capítulos. Ele é um fluxo único. Quantas horas levou para contar essa história e tudo? Né? Teoricamente, se o cara está contando essa história, não tem aquela assim, amanhã eu continuo a história. Não, ele é um fluxo único. Então pode ter sido pode ter até essa questão do tempo, quanto tempo levou para ser contada essa história, a gente também não sabe. Então tem isso aí tudo. Muito bom, Gustavo Chexter. Olha, um programa maravilhoso, como eu imaginei que fosse. Então, a gente sempre tem muito a aprender contigo, muito feliz. Tem recomendações de leitura fora isso? Sobre o Grande Sertões, ou tem que se grudar no Grande Sertões? Eu diria para começar pelos contos, falando sinceramente falando, porque os contos eles já dão uma introdução, assim. E os contos são ótimos também do Guimarães Rosa, assim. Eu falei da Terceira Margem do Rio. Lê os livros de contos lê antes. Os livros de contos, até tem aquele conto que é narrado por um boi, que é fascinante também. Ele adorava bois, inclusive. Até tem uma entrevista dele que, assim, pergunta assim para ele, assim, o que você mais gosta? Ele bota boi. 2, mulher. Então tem uma hierarquia aí também. E assim, só para dizer assim, ele adorava também. Então tem assim, os contos dele é uma boa introdução ao estilo, né? E depois entrar dentro do Grande Sertão, só que é um livro que hoje eu estava folheando ele antes de vir para cá, eu estava pensando, nossa, que saudade de reler esse livro. Eu comecei a me lembrar assim como é que foi, porque a gente entra no sertão, a gente caminha com o personagem, a gente compra a história que ele tem uma hora que começa a sentir até cheiro, né? Sim. Tem uma hora que começa a sentir os cheiro, bichos, ouvir os sons, tu começa a sentir que tu tá realmente andando aqui. Né? Eu sugeriria começar assim, né? E também se deliciar também como ele entrou dentro da nossa cultura. Isso é importante falar também, né? Aquela frase, viver é muito perigoso, que acho que é uma das frases mais famosas que é, né? Tudo é e não é. A vida também é. Tudo é e não é. Né? E eu sempre me lembro daquela, tem uma que até virou título do álbum dos Racionais MCs, né? Se Deus vier, que vem armado. Eu acho essa maravilhosa. Se Deus vier ao sertão, que vem armado. Porque aqui a regra é outra. Eu acho essa frase maravilhosa. Assim, sintetiza muita coisa da vida. Né? Essa eu não me lembrava, uma das melhores mesmo. Mas virou título do álbum do Se Deus vier, que vem armado. Eu sempre me lembro dessa frase porque eu me lembro do álbum. Né? Então, como entrou dentro da nossa cultura. Isso aí. Nem preciso dizer também, tu falaste da série, né? Que tem, é possível hoje a gente pensar na de Adorim, se lembrar da Bruna Lombardi, né, também, né? Tem todos esses detalhes. Quem é que não ia se apaixonar, né? A Bruna Lombardi com aqueles olhos verdes enormes, aí tu fica pensando que não tinha como não ver que era uma mulher, mas ela comprou mesmo ali o papel. Melhor na época, eu tinha um amigo nordestino, meu pai convivia com a gente, e ele olhava e disse assim, isso é para qualquer cabra se apaixonar, né? Obrigado, Gustavo, viu? Obrigado. E logo a gente fala de novo. Falamos. O capítulo 0 de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta contando sempre, claro, com a sua audiência. Muito obrigado.